Base de cálculo de uma verba. Então, a base de cálculo de uma verba é um valor ou soma de valores que servirá para o cálculo da verba. E poderá ser um ou mais históricos salariais e ou uma ou mais verbas calculadas. Então, mais embaixo, você tem aqui a fórmula do valor devido. Qual vai ser a base cadastrada que você vai utilizar? Você pode utilizar a maior remuneração. Qual é a maior remuneração? Aquele valor que está lá nos dados do cálculo, não é? Posso usar o histórico salarial, que está lá onde a gente já cadastrou os históricos salariais. Eu posso utilizar um piso salarial, posso usar o salário mínimo direto aqui, então eu não preciso nem cadastrar o salário mínimo lá no histórico salarial, ele já usa aqui direto. Por exemplo, o adicional de salubridade já vem assim, salário mínimo aqui. Então, na hora de calcular o adicional de salubridade, você não precisa cadastrar um histórico salarial com salário mínimo. Ou eu posso usar a base cadastrada de vale transporte, que vai estar lá nas tabelas. Esses três aqui vão estar na tabela, que depende de cadastro. Pelo menos esse piso e o vale transporte depende do cadastro do regional, o salário mínimo não, ele já vem. Já a maior remuneração e o histórico salarial, eu faço o cadastro para cada cálculo, né? A gente já passou por eles. Então, se eu escolhi histórico salarial, ele vai buscar lá no histórico salarial quais são os históricos salariais presentes. No nosso exemplo aí só tem um, que é o salário pago. E aí ele pergunta, vai proporcionalizar sim ou não? Escolhido, você clica aqui no mais. Também posso escolher uma verba. Então, nesse cálculo da gente, nós temos o adicional de periculosidade. Eu posso colocar ele na base de cálculo dessa hora extra que eu estou calculando. E aí ele vai perguntar se vai integralizar sim ou não. E aí eu clico nesse botão de mais e ele vem aqui para baixo. Então, esse botão de mais indica que eu posso ter mais de um histórico salarial ou mais de uma verba. Essa linha em branco significa que eu não vou usar nenhuma verba, assim como também posso não usar nenhum dos históricos cadastrados. Se eu quiser fazer o cálculo só em relação à verba, eu escolho essa linha em branco aqui e seleciono a verba. Se eu quero calcular só em relação ao histórico salarial, eu seleciono essa linha em branco aqui para a verba e escolho qual dos históricos eu quero utilizar. Tem que ter pelo menos um dos dois. Tá? Não pode ficar os dois com a linha em branco, porque precisa ter uma base de cálculo. Base de cálculo integral. Então, embora não tenha trabalhado o mês inteiro, o salário deve ser considerado de forma integral para cálculos onde a proporção se dê na quantidade e não na base de cálculo, como, por exemplo, as horas extras. As horas extras, a gente pega o salário e divide por 220. Então, sempre tem que ter o salário integral, não é isso? Para achar o valor da hora. O que vai trazer a proporção desse valor é a quantidade de horas extras. A mesma coisa, férias. 13º. O que vai trazer a proporção é a quantidade de 12 avos de férias ou de 13º. Já a base de cálculo vai ser proporcional quando você precisa multiplicar por uma coisa fixa. Por exemplo, o FGTS é 8%. Se é 8%, eu não vou poder fazer a proporção do multiplicador. Então, o que a gente faz? A gente faz a proporção da base de cálculo. O repouso, o adicional de periculosidade, por exemplo, o adicional de periculosidade 30%. É 30% para todos os meses. Então, os meses que foram proporcionais, eu vou precisar fazer a proporção da base de cálculo. Então, quando você tem um multiplicador fixo, proporcionaliza-se a base de cálculo. Quando você tem uma proporção lá no multiplicador, a base de cálculo tem que se tornar integral. Então, para isso existe essa opção de proporcionalizar a base de cálculo. Então, você sempre vai ter que fazer essa pergunta. Esse histórico salarial que está aqui, que eu cadastrei lá, ele foi cadastrado de forma integral? Salário pago? Sim. Nesse cálculo, eu vou precisar dele integral ou eu vou precisar dele proporcional? Aí eu vou precisar dele proporcional porque eu vou multiplicar por 30%, porque é o adicional de periculosidade. Então, proporcionalizar, sim. Não, eu não vou precisar dele proporcional, eu quero ele integral, porque eu vou calcular, por exemplo, a hora extra dividido por 220, achar o valor da hora,
e lá no multiplicador é que vai me dar as quantidades proporcionais. Então, não, eu não vou proporcionalizar. Isso daqui é muito importante. Você precisa entender o que é o proporcionalizar ou não dos salários, a depender da verba, tá? Porque senão o seu cálculo pode dar uns reflexos malucos muito altos ou às vezes uns valores muito baixos. Depois de escolhido, você vai clicar no botão mais e ele vai aqui para baixo. Então, no caso da hora extra, o salário pago não vai ser proporcional. Então, eu escolhi proporcionalizar, não. Ah, eu me enganei. Não, essa verba, o proporcionalizar tem que ser sim. Não adianta você vir aqui em cima e trocar para sim. Porque isso daqui é o sim do próximo histórico salarial que você vai cadastrar. Ele já está cadastrado como não aqui. Então, se eu quero trocar esse não para sim, eu vou ter que excluir e reinserir, trocando aqui o proporcionalizar para sim. Tá? Então, você tem que prestar atenção naquela verba se o proporcionalizar é sim ou é não. Para nossa alegria, quando a verba não precisa proporcionalizar, ele já vem o proporcionalizar o não ali por padrão. Vocês vão observar isso. Quando a verba precisa proporcionalizar, ele já vem o proporcionalizar ali sim. Só que nem sempre o que está ali é o que vai acontecer. Tá? A gente pode ter situações, por exemplo, o adicional de periculosidade é 30%, eu tenho que proporcionalizar o salário? Sim. Então, eu botei salário pago, proporcionalizar, sim. Aí eu vou cadastrar as comissões pagas. As comissões pagas já está cadastrado de forma proporcional. Aí eu tenho que proporcionalizar de novo? Não. Então, é uma situação que você vai ter o salário pago proporcionalizando e as comissões não proporcionalizando. Então, você precisa entender primeiro se aquele histórico salarial já foi cadastrado de forma proporcional. Depois, você precisa entender como é que ele tem que ser usado na verba, se integral ou proporcional. Fórmula do valor devido da verba. O valor calculado obedece ao seguinte padrão de fórmula. Eu tenho que ter um ou mais históricos salariais ou uma base de cálculo, tá? Pode ser histórico, pode ser verba. Tem que ter pelo menos um. Depois disso, eu tenho um divisor, um multiplicador e uma quantidade. O elemento neutro da divisão e da multiplicação é o 1. Tudo que é dividido por 1, multiplicado por 1, dá ele mesmo. Então, quando eu não quero usar a fórmula, ou algum daqueles itens da fórmula, eu vou colocar sempre um 1 ali. Por exemplo, salário retido. Eu quero o salário retido de novembro de 2015. Eu vou precisar do quê? Da base de cálculo. Qual é a base de cálculo? O histórico salarial, salário de novembro de 2015. Esse salário, eu vou precisar fazer alguma conta com ela, com ele? Não. Então, o divisor é 1, o multiplicador é 1 e a quantidade é 1. Ou seja, basta apenas a base de cálculo. Eu vou calcular o aviso prévio de 36 dias. Então, para calcular o aviso prévio de 36 dias, eu tenho que pegar a base de cálculo, que vai ser lá a remuneração da rescisão. Para calcular 36 dias, eu vou ter que dividir por 30, multiplicar por 36. Então, qual vai ser o divisor? 30. O multiplicador, 36. Ou a quantidade, 36, que é como o sistema vai fazer o cálculo. Então, eu posso usar o multiplicador 1 e a quantidade, 36. Então, para o cálculo do aviso prévio, eu utilizei o divisor e um multiplicador. No caso aí, a quantidade. Vocês vão ver lá, divisor 30, quantidade 36. Vou calcular a hora extra. A hora extra eu vou precisar da base de cálculo, que é a remuneração, eu vou ter que dividir pelo divisor de horas, né? A carga horária. Então, o divisor vai ser a carga horária, 220, por exemplo. Eu vou ter que acrescentar 50% ao valor dessa hora. Então, qual vai ser o multiplicador? 1,5. Ou seja, estou acrescentando 50% ao valor da hora. E qual é a quantidade? Vai ser a quantidade de hora extra naquele mês. Então, no caso da hora extra, eu uso os três. Então, vai ter verba que eu vou utilizar nenhum, tem verba que eu uso um só, tem verba que eu uso dois, tem verba que eu uso os três. Então, vamos lá. Abrindo aí nossa tela do valor devido, tá aqui o valor devido com o período, as exclusões, a base de cálculo, coloquei salário pago e adicional de periculosidade, com a fórmula. Divisor carga horária, multiplicador 1,5, quantidade de horas extras 50. Esse foi o cálculo das horas extras. Observe que aqui tem o proporcionalizar. Aqui tem o proporcionalizar. Se eu escolher aqui salário mínimo, vai ter um quadradinho desse proporcionalizar aqui do lado. Toda vez que tiver um proporcionalizar aqui, ele vai proporcionalizar em relação
aos dias de entrada e saída e as exclusões que estiverem aqui, tá? Para isso servem essas exclusões e aqui a data de entrada e saída. Se aqui o proporcionalizar tiver não, aqui tiver desmarcado, tanto faz se aqui está marcado ou desmarcado, se não está proporcionalizando nada, certo? Então, é esse proporcionalizar aqui e esse proporcionalizar aqui. Em qualquer outro lugar que tiver um proporcionalizar, ele vai levar em consideração essas exclusões aqui e o dia de entrada e saída daquele limite ali do período. Observe que quando eu coloco a verba na base de cálculo, ele pergunta se quer integralizar. O que é integralizar? Integralizar é tornar integral o valor. É diferente de integrar. Então, quando a gente vê lá a sentença dizendo defira o adicional de periculosidade e a integração na base de cálculo das horas extras. A integração do adicional de periculosidade na base de cálculo da hora extra eu faço quando eu clico nesse mais e jogo ele para baixo. Aqui é integralizar, é outra coisa, tá? O pessoal às vezes confunde isso. Integrar o adicional de periculosidade eu faço quando eu coloco ele aqui embaixo. Eu integrei ele à base de cálculo da hora extra. E o que é em se integralizar? Do mesmo jeito que aqui eu tenho que escolher se o histórico salarial é proporcional ou não, do lado de cá eu tenho que escolher se aquela verba que está sendo adicionada ali, eu quero tornar ela de forma integral. Então, para isso, eu preciso entender primeiro aquela verba adicional de periculosidade, como ela foi calculada, como foi que eu coloquei ela no PJ-Cal. Provavelmente, quando eu adicionei o adicional de periculosidade lá, eu botei o salário base, mandei proporcionalizar a base de cálculo, não foi? Então, ela foi calculada de forma proporcional aos meses trabalhados. Então, foram excluídas as faltas, as férias, a data de admissão e demissão. Então, o adicional de periculosidade foi calculado de forma proporcional. Pronto, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para o cálculo da hora extra, que é essa verba aqui, eu preciso do valor integral, não é isso? Do adicional de periculosidade, porque eu vou dividir por 220 para achar o valor da hora. Então, sim, eu tenho que integralizar o adicional de periculosidade. Então, observe, eu só vou dizer sim aqui se essa verba foi calculada de forma proporcional, porque se ela for calculada de forma integral e eu integralizar, imagine aí que o cara trabalhou um dia e você calculou a adicional de periculosidade integral naquele dia, ou seja, 30% do salário. O salário dele era R$ 1.000, R$ 300. Aí eu estou dizendo para integralizar, ele só trabalhou um dia. O que você vai fazer? Vai pegar os R$ 300, dividir por 1 e multiplicar por 30. Então você vai achar um valor de base de cálculo altíssimo. Então, por quê? Porque a verba ela não foi calculada de forma proporcional. Então, para eu usar o integralizar aqui, primeiro eu tenho que verificar se essa verba foi calculada de forma proporcional. Se ela foi, aí 99% das vezes que aqui está não, aqui vai estar sim. Que aqui está sim, aqui vai estar não. Tá? Se aqui eu quero proporcional, sim. E ela aqui é proporcional, eu não vou integralizar. Se aqui eu não quero proporcional, ou seja, eu quero valor integral, então aqui eu vou integralizar. Mas existem situações em que vai estar sim ou vai estar não nos dois lados. Essa é a parte mais complexa do PJ-Cal, que é entender como é feita a configuração das verbas, mas entendendo isso daí, depois que você aprendeu isso daí, pode fazer qualquer cálculo que você não erra mais.